seja mundíssimo igual a gente, pelo amor de Deus. Também tem uma salva ou uma alma, né, com os filhos de Jurema. Ó, dona mulher, tira uma foto minha aqui. Tiro sim, minha, de você eu tiro, agora dele não, pelo amor de Deus. Vamos pra cá, né? Ei, sim, crianças, eu esqueci de dizer uma coisa pra vocês. Tem um vídeo da mãe de vocês, onde ela tá lá. Oba, vem logo. Tiranturu, tiranturu, oia, oia. Tiranturu, tiranturu, oia. Ai, comprei celular novo. Que falta tá fazendo minha lanterninha. Mas tem que aprender a mexer nisso. Porque gente chique tem que saber mexer em celular de alto padrão, ó. Eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo. Oi, meus amor. Olha quem tá aqui. Mamãe. Mamãe apareceu. E agora, ó, com o celular, ó. Top. Pensava que mamãe ia aparecer. Eu não disse que mamãe ia comprar um celular. Tava pensando que eu vivi a vida toda aí só com aquele celular lanterninha. Que ainda não dava área nos cantos que eu tava. Agora eu comprei um novo, tá? Oh, mamãe tá com tanta saudade. Vocês pensaram que eu tinha esquecido de vocês? Só esqueci não, viu? Mamãe tá aqui, ó. Mais linda como nunca. E outra, escuta o que eu vou dizer pra vocês. Mamãe comprou uns presentes aqui top. Agora os presentes é top, tá? Tá limpinho. Adivinha o que eu comprei, mamãe? Meu coisa bonitinho. Esses seus dentes aí já tá bom de ser ajeitado. Eu já disse 1000 vezes que você ajeita esses dentes, seu caba. Eu disse ou não disse? Viu? Mas você gosta de comer doce, gosta de comer coisa só pra deixar sujeira no dedo. Não, né? Tem que ajeitar, porque tem que ficar a cor mais linda. Porque fim de jureminha tem que estar a coisa mais linda do mundo, mamãe. Então mamãe tá mandando um kit. Porque eu vou aqui mostrar minhas fotos, vou mostrar só dos meus filhinhos para minhas amigas. Tá você com os dentes aqui tudo ficando podre. Ai, ai, viu? Eu quero chegar e tá com esses dentes aí, olha, brilhando. Coisa bonita de mãe. Mas é tão bonitinho, mas a mamãe tá com vontade de dar um cheiro. Rose Maria. E minha filha, cor mais linda, Zequinha, Lely, Mamãe aqui, ó. Mamãe foi num brechó, mas um brechó, cor mais linda. Olha o que foi que eu comprei, ó. Esse listinho aqui, ó. Esse laço, a cor mais linda. Esses colarzão aqui, ó. Coisa mais linda que ficou só combinando comigo, tá? Assim, mamãe ainda tá meio, assim, financeiramente abalada, sabe? Mas aqui eu tô dando duro na limpeza. Mas na limpeza até uma agência de modelo me chamar, porque essa beleza aqui toda tá perdida no Brasil. Ainda ninguém aqui me descobriu assim. Só que quando eu ando aqui, só segredinho, tá? Quando eu ando por aqui, o pessoal fica tudo doido assim comigo. Assim, essa mulher é muito linda, bicho. Essa mulher aqui é muito, muito top. Mas só uma agência assim, de vez em quando eu fico passando aí de frente das agências, que é pra, né, pra cair na real, assim, dizer, ó, chama aí essa mulher, que essa mulher é muito linda e tá perdida aí no Brasil, poxa. Aí me aguarda aí, agora eu vou ficar assim, ó, só fazendo live, porque agora eu tenho um celular que preste, né? E agora eu vou fazer só live, assim, live que é pra mostrar pro Brasil meus talentos, porque o Brasil tem que ter uma coisa linda dessa aqui. Uhul! É top. E dá meu like aí, tá? Dá um like aí pra eu e mostra isso pra todo mundo assim, pra dizer, ó, que mamãe linda que eu tenho. Aí vocês divulgam aí, tá? Porque a onda agora é fazer live. Então a mamãe agora com celular novo é só ser artista. E outra mamãe depois vai buscar tudo aqui pra vir morar na cidade grande. Pra vocês verem um monte de prédio. Agora é prédio. Prédio. Enche, Mara. Agora aqui tem prédio, viu, amor? E vocês assim vai ficar as coisas mais elegantes. Vão tudo deixar de andar de jumenta aí. Vocês andam de jumento, estão pensando que vai andar de jumento a vida toda? Vai não, mamãe aqui tá batalhando e nós vai aqui só arrasar. É Jurema e seus filhotes. Aqui arrasando, tá? Ui, que
Que saudade de mamãe. E outra, diz aí, ó, divulga aí, diz aí pras amigas. As amigas não, as inimigas, né? Diz aí pra elas que Papai Noel tá levando óleo de peroba pra passar na cara, tá? Porque é pra inveja deslizar no rosto e deixar de ter inveja dessa joia aqui linda. Então, meus amor, beijinho de mamãe, meus amorzinhos. Então, um beijo, ó. Beijo de Jurema, tá, meus queridos gostosos? Segue a gente aí. Eu tô morrendo de saudade, ó. E Feliz Natal, meus amores. Tira, turu, oia, oia. Jurema já, oia. Uhul! Ô, minha gente, que coisa feia. Ó, é melhor vocês parar, viu, dona Lelita? A menina já tá vindo, Lelinho. Fica quieto. Não, eu vou ficar quieto. Sim. É você que tá aí sozinha, a gente tá aqui brincando. Fique quieto, Lavinha. Fique quieto. Olá, criançada. Oi. Tudo bem com vocês? Tudo. Vamos ganhar presente? Eu quero. Eu também. Calma, todo mundo vai ganhar, calma. A mamãe de vocês tá morrendo de saudade de vocês. Aí ela pediu pra organizar essa festa linda pra vocês e mandou os presentes, que quem vai entregar é a titia. Ai, eu quero se apresentar agora. Eu também, eu quero ter um presente. Eu quero. Calma, Sim, eu tô pegando com Calma, calma, minha gente. É porque vocês gostam de ficar bagunçando, eu não gosto. É, Jequinha, Isso mesmo. mesmo. Nós tudinho, né? Vai, mulher, buscar logo esses presentes desse menino. Vai beber. Jequinha não vai ganhar, não. Só vai ganhar a noite, vai Eu só vai ganhar, não. Você é Ela grande. deve ter mandado pra todo mundo, calma. Calma, criança. Esse aqui é o primeiro presente que você É o meu. Calma, menino. Aff. Que deu pra ela. Essa bicha horrorosa. Esse aqui é do dele. O meu é maior. O dela é maior que o meu. Tudo é presente, minha gente. Pelo amor de Deus. É, O meu é mais bonito. É o meu, otário. É o meu. Né? Viu, bicha? Sem arengar. Senão assim, pelo amor de Deus, né? Agora o meu. Esse aqui é de Lilica. Não é pra Karina. Cada um ganhou o seu. Pronto, só faltou o Jequinha. Aqui é o dela. Obrigada. O teu é o quê? Sai, bicho horrorosa, velho. Olha o teu aí, eu vou abrir o meu, é o meu, viu? Ih, olha. Ih, vamos O ver meu o que é- vai ser mais bonito. Olha o meu. Olha o que eu ganhei, olha, bicha, olha. Deixa eu ver. Uma pedra. Cheiroso. É uma pedra. Olha, uma pedra. Viu? E uma vassoura. Eita, É de comer. Esse aqui é de comer. É chocolate, tu quer? Não, é de comer, eu quero. Toma, não quero não, vou ficar só com esse aqui. Que esse aqui eu vou varrer as coisas, viu? Esse aqui eu vou meter na testa do moleque. Nossa. Ai. Viu? Abre o teu, vai, abre o teu. Depois tu come. Eita, o que é? Uma rapadura. Uma rapadura. Eu quero um pedaço, Eita, viu? tu vai Eu dar quero pra um nós, pedaço. Não, é meu só. Eu quero um taco, eu quero um taco. Não quero um taco? Não, é só meu. Não, Eita, não vai dar é um só taco. meu. Não dou Eu não. também não vou dar do meu chocolate a você, não. Eu gosto mais de rapadura. Então eu como com Lilica, viu? Sim, ele Não, divide não. comigo, ele divide. Chocolate. Eu nem queria um pedaço. Eu também não, Eu nem quero também mais. Nem... Eu nem queria um pedaço. Também não, eu nem quero. Oh, minha rapadura. O que é isso, hein? Minha rapadura. Senta aqui.
viu, mocinha? E limpinho. Isso daqui é sabonete, não é comida. Pra você tomar um banho, ficar cheiroso. Ó, pentear os cabelos, que só vive assanhada. É. Pra isso, não é pra comer não, e não é uma vassoura não, viu? E é. É, ó o cheiro, ó. É. Sabonete. A Maria. Tá bom, bora abrir o meu agora, o meu. Ai, abre. O meu vai ser bonito, o meu vai ser bonito. Já cheguei, Vamos ver o que é, vai ser uma coisa bem legal. Um espelho para eu passar meu brilho. É um espelho, olha que bonito, vocês nem tem um espelho. É pra eu ficar passando meu brilho, Me dá um pouquinho do teu brilho. Dou não, você tem que dar rapadura. É, então. Não dou também meu brilho. Você não deu. Viu? Se eu quiser, eu pego. Pega não, que é meu, não é meu, né? É, Pode, sim, é pode. seu, lindo, maravilhoso. Agora a Jequinha vai abrir o dela pra gente... Jequinha, vai. Abre o teu. Vai, Jequinha, abre o teu é quadrado, o teu. Inge. Eita, que será? Não é. Guardar esse laço. Celular, o celular, será que é um celular? Olha o que eu ganhei. Uhul! Celular. Eita, um celular. Deixa eu mexer nele. Sim, deixa nós jogar. Você nem pensa, eu não vou deixar você estar mexendo no meu celular, não. Não, vai sim, a gente vai usar, né? Vou não, Livinho. Vamos. Vou não. Senão você pode derrubar e quebrar. Não vou emprestar, não. Abre pra nós ver. Será que foi aquele modelo que eu pedi pro Papai Noel? Parece. Oxi. É, olha. Ganhou uma bucha, velho. É uma bucha para lavar os pratos. Alguém jeito que faz. Ela ganhou. Deixa de padre mexer com o Jequinha. Não, pare com isso, pare. Pare, vá, pare. Oxi. Ela gosta de arrumar a casa, por isso que a mãe dela deu uma bucha de lavar prato pra ela. Não gostei não desse presente, não. Para, mulher. Bucha. É, e nós vamos comer o quê? Sim, que eu tô. Minhas tripas aqui chega tá doendo. Que nós nem tomou Ah, café. não, eu tô com fome. Certo, nós já vamos buscar, peraí. Tá bom. Essa é meu bem. Ei, aí, vai pegar as comidas, esconde delas. Ah, tem que dividir com alguém. Eu vou comer mais de um. Eu também Eu tô vou com uma esconder. fome. Pega o teu, mulher, primeiro. Esse é o que? Esse negócio doce? É de comer. Ah, não tá faltando mais ninguém? Ah, sim, tá faltando ela. Obrigada. É só Só esponjinha, esponja, né, mulher? professor? A mãe, a gente coma primeiro. Aí eu não fui nada. Vai dar Tá pra bom, eu tá puxar. Por favor. Aí não coisa coisa. A gente vai brincar, viu? Ó, mulher, me dá um pedaço do teu que o meu foi pouco. Não vou dar não. Você come o seu todo mudita e aí eu quero pegar o dos outros. Não dou não, já é pouco, vou dar não. Tá bom, eu quero mais. Tá. Tu já acabou, foi? Não. Eu quero mais. Eu tá. Eu também. Elas deram bem pouquinho, viu? Foi. Elas estão escondendo Então, demais. o dela tem um bocado no prato dela que eu vi. Foi, viu? Ela tá coisando, viu? Nem disse a ela. Eu quero mais. Olha, elas comeram tudo, viu? Comeram, não deram pra nós, não deixaram só um pouquinho assim para elas. Comeram foi tudo, viu? Que eu vi. Quando elas já vinham assim comendo. É o que vocês estão falando aí da gente? Nada, nós só estamos falando que vocês comeram as coisas, não quiseram dar pra nós. É. Então, foi um pouquinho, vergonha, foi vocês bem além de- pouquinho assim. Além de pascar
Jequinha tá ali. Ó, Só Jequinha, doido. Brigue com elas, elas comeram e deixaram pra nós. Eu quero. Quando Daqui a pouco tem panetone. Não, Vou agora espere. Agora quando eu comer eu dou. Agora eu tô ocupada. eu ajudo a comer. É, você me deu o que eu como. Ave Maria, não nega ser filho de quem é, não. Só podia, né, mulher? Filhos de Jurema. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ave Maria, como disse, não E nega essa ser filho outra de aqui quem que é sobrinha. Essa outra é sobrinha, mas puxou a raça todinha. Com certeza, não disse, tá? Esse biscoito tava tão tudo. A Maria, mulher, até tu. Olha, mulher. Só deu pra comprar esse daqui porque com o dinheiro que ela mandou não deu pra comprar quase nada. Que situação. A gente engana os bestas e finge que é panetone. Vamos. Eita, mulher, espera. Entrega isso aí logo a Jequinha. Ah, tá bom. Pode levar isso pra casa? Pode. Vou guardar aqui, vou levar isso pra casa. Pronto. Obrigada. E é um panetone? É um panetone mesmo, é. Eu nunca comi panetone, obrigado. Por nada. Ei, gente, meu. isso é o quê? Isso é o quê? Eu espere. Isso aqui é o quê, hein? É o panetone. Panetone, é? Daqui a pouco. Tenha calma. É só Começar aí um. primeiro. Só esse. É só um, Por enquanto Olha, só. vem tudinho, vem tudinho. É, vocês têm que começar aí primeiro. Então vou comer. Não vou dar não. Vou comer debaixo da cama. Não dá. Vou comer debaixo da cama, com certeza. Calma, mulher, vai passar mal, tenha paciência. Acho que não tem sério. Eu quero outro. Ah, não deixa só não. Olha, acabou que eu quero mais. Já acabou já aqui. Eu não sei. Eu quero outro. Acabou que eu quero mais. Eu quero outro. Eita, Me policeiro. Eita, bicho de Acabou, sonho. eu vou chamar ainda. Deixa de calma, ainda tem aí, ó. Meu Deus do céu, que mundiça. Isso. Toma, mãe. Miséria. Ninguém vira panetone, não. Deixa um pedaço pra mim, deixa um pedaço que tu não gostou, me dá. Não, mas eu não gostei disso Me não. dá, me dá. Eu quero. Cara, nem Jequinha. Jequinha tá bem comportado. Bicho que não tem sério. mas Nem parece parece que ela é ser família de você. É, parece que ela é a única que tem educação nessa família. Eu tenho educação aqui, eu tenho educação. Tenho educação de acordo, mas não tem direitinho. Mulher, hora de comer pra tu falar. Eu vou comer, a gente tem que Cuspir coisa na cara da gente, pelo amor de Deus. Olha, eu ganhei 2, viu? Aí eu te dou, viu? E tu me dá um pedaço da rapadura, viu? Tá bom. Viu? Mais tarde eu como, que agora eu quero comer outras coisas. Viu? Que elas vão trazer aquelas bichas feias dela. Ave Maria, que mundiceiro. Vê a situação. Olha, e depois da limpeza? Bem. E vai ter. Tem que ter. Vai deixar assim? Mulher, mas a cara é tua. Sim, mas você vai ter que ajudar, meu bem. Não foi nós duas? Eu me lembrei, sabe de quê? Eu deixei De quê? a roupa em casa, amor. Você Deixa deixa de ser agora. bandida, viu? Olha a bagaceira que deixou esse negócio de fazer festa comunitária na minha casa pra nunca mais. Sofia da gota. Foi-se embora e deixou limpando aqui sozinha. E outra, Jurema mandou o dinheiro. Ela fez essa festinha com bolo seco, a bolacha dura que só, bicha safada. Embolsou o dinheiro todo de Jurema. Homem. Feliz